as indicações de Lula para o STF e para a PGR. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, planeja realizar as sabatinas de Paulo Gonet, indicado para a PGR, e do Flávio Dino, indicado para o STF, de forma simultânea. Tá? A manobra tem dois objetivos: facilitar a vida do ministro da Justiça, né, de Lula, e acelerar as votações no Senado. As sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça estão marcadas para 13 de dezembro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu um esforço concentrado para votar as indicações em plenário até o fim do ano. Ele apenas comunicou, né, o encaminhamento dos nomes, por deferência ao Senado, evidentemente, e agora nos cabe, no Senado Federal, dar o encaminhamento a essas indicações. Então, há diversas indicações pendentes e é muito bom. Todos os anos, né, tem sido feito assim. A gente busca chegar ao final do ano com essas indicações esgotadas. Então, vamos nos empenhar para poder apreciar esses nomes do Banco Central, do CAD, da CVM, de agências, de embaixadas, o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda esse ano. Obviamente que não depende só da presidência, isso é um exercício coletivo que envolve as comissões permanentes da Casa e envolve também as lideranças, senadoras e senadores em relação a isso. Os escolhidos por Lula foram elogiados, né, por alguns ministros do STF. O Alexandre de Moraes disse que as escolhas são sérias e republicanas. E falando a jornalistas, o Flávio Dino prometeu que, ao vestir a toga, deixará o lado político. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre, que independe de governo ou oposição. E o Lula falou das indicações de Flávio Dino para o STF e do Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Eu indiquei os dois porque entendi que os dois eram as melhores pessoas que eu podia indicar. Eu espero que o Senado, estude, analise o nome dele, faça o debate que quiser fazer. Espero que os dois sejam indicados, porque, assim, se eu não fizesse agora, eu não teria tempo de colocar em debate o nome deles antes do encerramento da atividade do Congresso Nacional. Eu acho que são duas pessoas qualificadas, altamente qualificadas para assumir. Constantino, começo por você. Bom, o Gonet está sendo tratado pela velha imprensa como conservador, porque escreveu artigos contra o aborto, né, condenando a política de cotas, aí criticou a criminalização da homofobia pelo STF, agora foi a favor da ineligibilidade do Bolsonaro por conta daquele encontro com os embaixadores, defendeu ali o nosso sistema eletrônico de votação, que é sensacional, tanto que o mundo inteiro desenvolvido adota, né? E ele foi sócio do Gilmar Mendes. Então, passo para você à vontade. O Gonet deve ser aprovado com certa facilidade, a gente ainda tem uma esperança de que o Flávio Dino encontre um pouquinho mais de resistência, né? Mas são indicações ruins de qualquer maneira, Consta. Não dava para esperar nada diferente do PT, né? Em uma palavra, Lacombe, é promiscuidade. Né? O Brasil não tem nada que remeta à ideia de república. Né? É uma coisa muito mais tribal, onde o clã que chegou ao poder, com a ajuda, inclusive, dos ministros que não usam roupa isenta e imparcial, coisa alguma mesmo no STF, essa turma que chegou no poder tem comparsas e está justamente premiando esses comparsas. Então é promiscuidade. Você mencionou o Gonet, e ele vai ficar esquecido nessa história porque o foco todo está no Flávio Dino, como deveria ser. É a prioridade da oposição ou dos brasileiros decentes, patriotas, né? Por motivos óbvios. O Gonet vai ser aprovado, tudo indica. O Flávio Dino tem uma esperança de mobilizar os senadores. Mas
É isso aí, né? Sociedade com Gilmar Mendes, o filho, compra, R$ 1.000.000 para cá, R$ 1.000.000 para lá. É tudo muito promíscuo, né? São as elites, os donos do poder há muito tempo e essa promiscuidade fica estampada na atividade de lobistas desses ministros, né? Na campanha aberta que eles estão fazendo pelos nomes. Quer dizer, elogiando a indicação, fazendo campanha, dizendo que vai ser ótimo se ele for para o Supremo e tudo mais. Isso é muito inadequado, isso é muito indevido para o cargo que eles ocupam e impensável em país mais republicano, mais sério. O Flávio Dino é amigo, companheiro do Lula de longuíssima data. Basta dar um Google, tem as imagens. Ambos lá socialistas, defendendo Cuba e companhia há décadas. Então é mais um estelionato eleitoral. Lula, em campanha, disse que não indicaria um amigo, alguém próximo, indicou o seu advogado pessoal e agora está indicando um amigo, companheiro comunista de longa data e dessa trajetória toda conjunta, mirando nos exemplos incríveis de Cuba e, mais recentemente, Venezuela ou Nicarágua. Outra coisa, né? Eu vejo algumas pessoas falando, não, o notório saber jurídico e reputação ilibada tem que atender esses quesitos e pronto. Bom, eu não vou entrar na questão do notório saber jurídico. Isso aí tinha que derrubar o Toffoli lá dentro. Mas, por exemplo, o Alexandre de Moraes tem. O Flávio Dino foi juiz. Tem. Não vamos nos enganar. A questão esbarra na reputação ilibada. É reputação ilibada quem recebe no Ministério a dama do tráfico, quem é mitomaníaco, que nem ele, que fala que não disse uma coisa e o entrevistador está com o vídeo, né? Você prometeu IDH no Maranhão. Não, eu não. Está lá, né? Você acabou de falar. Então, é um mitomaníaco, é um mentiroso contumaz, compulsivo, como todos os petistas. E aí vem esse papo, né, Lacombe, ridículo de que quando entrar lá não tem partido. Bom, se esses que estão aí tomaram um partido, né, de forma escancarada, a ponto de mandar recado, né, olha, fomos nós que colocamos o Lula lá, não esqueçam o que nós fizemos para enterrar a Lava Jato e por aí vai. Então, é óbvio que o Brasil está na mão de uma turma que vem atentando contra as instituições, destruindo na prática a nossa democracia, e tudo isso em nome de salvar a democracia. Veja que o Gilmar Mendes, nessa figura caricata quase, de tão impoluta, né? Só que não, o Gilmar Mendes andou dizendo não só que a população não odeia o STF coisa alguma, vai ver que é por isso que eles estão gastando 5 milhões de reais para comprar as SUVs, né, que a Marina Silva não reclamou, blindadas, com munição, com escudo antitumulto, né? Eles estão se preparando para uma guerra. Se a população os adora, por que eles não fazem o teste da areia ou da praça? Vai lá na Avenida Paulista, dá uma circulada pelo país, sai da bolha, né, ô turma do STF. Eles não vão fazer isso. Então eles sabem que a população odeia eles, como disse na cara deles o desembargador Sebastião Coelho. E depois eles foram lá e vetaram, né, qualquer tipo de discurso tete a tete. Agora tem que ser tudo por voto digital e tudo, porque eles são muito corajosos, como disse também o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes disse também que o Lula fortaleceu muito, resgatou a democracia brasileira. Então é essa democracia. Eles estão apelando para o deboche, para o escárnio. É a democracia relativa, aquela que existe na Venezuela. Eles ligaram o dane-se, eles não têm mais pudor, eles estão dobrando a aposta a cada semana e eles estão conseguindo se safar. Então, Lacombe, a prioridade 1, 2 e 3 é vetar o nome de Flávio Dino. Nada mais interessa ao brasileiro decente hoje. Ele tem que ter essa consciência, ele tem que pressionar o seu senador. Essa questão do voto secreto ou não é um issue, porque tem alguns pleiteando o voto aberto e tem outros que falam assim, olha, é mais fácil trair quem diz que vai votar no Dino e não votar na hora, porque ninguém vai querer escancarar que votou contra porque ele é muito poderoso e um comunista no STF vai rivalizar apenas com o abuso de poder do próprio Alexandre de Moraes, o tucano desvairado, né? Então, é óbvio que é um perigo e muita gente tem medo, porque sabe que o Brasil não tem mais lei, né? Não tem mais Estado de Direito. Então, talvez o voto secreto leve a mais traições. Eu não sei, eu não tenho forte opinião. O que eu sei é todo mundo tem que se mobilizar, primeiro, as ruas, que já tem data marcada, dia 10, e
pressionar os seus senadores para que votem não. Não tem esse papinho de Flávio, tem uns aí que já estão rindo, já piscam o olho e se dizem muita oposição. Gente, não tem conversa. Um comunista que recebe a dama do tráfico no Ministério da Justiça, que alega que não pode ir na Câmara, convidado por parlamentares, porque lá não se sente seguro, mas se sente seguro em favela dominada por crime organizado, sem escolta policial. Esse sujeito não pode ir para o STF. É como eu já vi por aí, né? O Dino não merece o STF. Esse STF que aí está até merece o Dino, mas o Brasil não merece nenhum deles. E sobre o que disse o Constantino em relação ao discurso do Lula durante a campanha, o que ele disse literalmente durante a campanha eleitoral foi: mexer na Suprema Corte para colocar amigo é um retrocesso. Então, estamos nesse processo de retrocesso. Ana, e quanto ao notório saber jurídico do Dino, ele foi juiz, mas eu sempre, depois o Marcelo Rocha Monteiro pode falar um pouquinho disso, mas eu sempre tendo a achar que alguém que fala de justiça social, justiça racial, para mim não entende nada de justiça, porque para mim justiça é justiça, não tem complemento algum. Então, reputação ilibada, Constantino já falou um pouquinho, mas acho que até o notório saber jurídico, diante de toda a militância comunista, está faltando também, Ana. E eles querem que agora, do dia para a noite, que nós acreditemos que um soldado do neocomunismo, né? Vamos colocar dessa maneira, um soldado do PT, do partido mais corrupto da nossa história, do partido que mostra todos os dias, há muitos anos, que tem um projeto de poder e não um projeto de nação. Esse soldado que se diz sou comunista, graças a Deus, não faz muito sentido, né? Graças a Deus, mas ele se auto-intitula um comunista. Agora ele quer que nós acreditemos que esse comunista, graças a Deus, que passou 4 anos demonizando um lado, chamando as pessoas de fascistas, de golpistas, de terroristas, depois do 8 de janeiro, agora ele vai ser um juiz imparcial. Ele passou 4 anos, no mínimo, demonizando e desumanizando um lado, e agora ele vai ser um juiz parcial, ele vai ser um juiz que vai se atentar apenas às leis, à Constituição, e eles falam qualquer coisa para que o Brasil, para que eles coloquem essa roupa, né, de defensores da democracia. Mas essa fala, Lacombe, sobre imparcialidade, respeito à Constituição, de ser apolítico, é uma fala muito comum, né, ali na sabatina. Um outro ministro do Supremo Tribunal Federal disse assim, a mesmíssima coisa, lá na sabatina do Senado. Mas hoje, olha de quem nós estamos falando. Eu quero começar dizendo que eu me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de Vossa Excelência, me aprovando, é capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade dentro do que determina a Constituição, sem nenhuma vinculação política partidária, porque a partir do momento que alguém é honrado com a indicação, aprovação e posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ter um único objetivo, que é aplicar o que a Constituição determina. E a Constituição é apartidária. Absoluta neutralidade, absoluta imparcialidade, disse o então nomeado ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que hoje tem absolutamente tudo no seu currículo, menos neutralidade, menos imparcialidade, e hoje, talvez junto com Barroso, seja o maior político, o maior ativista, o maior perseguidor que existe no Supremo Tribunal Federal, né?
No dia 17 de setembro, Lacombe, para finalizar, eu estou curiosíssima para ouvir o doutor Marcelo. No dia 17 de setembro, vocês podem procurar no YouTube, aqui no 4x4 e depois naquela semana no Sem Filtro, eu comentei sobre alguns nomes de uma direita limpinha, intelectual, acadêmica, que estavam empurrando o nome do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, acreditando numa possível racha, né? Para falar o português das redes sociais, que o Dino entrando ali, haveria uma ruptura entre duas facções. Então, quer dizer, agora que ruptura é essa? Eu não sei o que essa gente dessa direita acadêmica, como diz o nosso querido Fiuza, intelectual, não sei o que eles estavam pensando. Mas fato é que muitos fizeram vista grossa e outros empurraram o nome do Dino. E sim, eu tenho nomes. Então, agora tratem, né, de trabalhar aí nos bastidores, porque nós precisamos corrigir isso. Agora estão todos batendo cabeça, realmente foi o Dino, comunista, e agora estão diante da possibilidade real do Dino ser aprovado no Senado. Principalmente, e aí já jogo para o doutor Marcelo, por causa do foro por prerrogativa de função. Já vou jogar para o doutor Marcelo. Será que não precisamos terminar com esse foro por prerrogativa de função primeiro, doutor Marcelo, para que o Senado não fique refém, os parlamentares como um todo, né, não fiquem reféns do Supremo o tempo todo, sempre com alguma coisa na conta, ou com medo, pelo menos?